Fala, fiel torcida! Como vocês estão? Hoje é dia de vibrar, de sentir aquela emoção que só o Timão traz. Já se inscreveu no canal? Não esquece de deixar seu like para não perder nenhuma novidade do nosso Corinthians. Vamos juntos nessa jornada emocionante! O Corinthians é um clube que sempre nos surpreende. Cada jogo, cada contratação, gera uma expectativa imensa. Estamos todos na expectativa do que vem por aí. E olha, a situação do Timão não é das mais tranquilas. Estamos em um momento crucial da temporada, buscando nos firmar nas competições. A tabela não está dando mole e a Fiel sabe disso. Reforços são essenciais, e a torcida clama por boas notícias. É a hora de mostrar a força do nosso alvinegro. Mas, segura essa emoção. Um rumor que está mexendo com a cabeça de todo mundo nos bastidores do Corinthians é a possível chegada de um gigante do futebol mundial. Sim, estou falando dele, Paul Pogba. Isso mesmo, o craque francês que já encantou o mundo do futebol pode estar prestes a vestir a camisa do Timão. E quem foi que teve um papel fundamental nessa conversa? Ele mesmo, Ronaldo Fenômeno. A história é assim: Ronaldo, um dos maiores ídolos da nossa história, tomou a frente da negociação. Ele sabe que Pogba seria uma adição explosiva ao nosso elenco e, com toda a experiência que tem, não hesitou em usar seu prestígio para convencer o francês a embarcar nessa nova aventura. E imagine só a cena! Ronaldo e Pogba trocando ideias, falando sobre a paixão pela camisa alvinegra, o peso da história do Corinthians e tudo que essa torcida representa. O coração da Fiel não aguenta. Essa notícia está incendiando as redes sociais e todos os grupos de WhatsApp. E o que isso significa para a Fiel? Uma esperança renovada, uma nova era se aproximando. Mas calma, porque nem tudo são flores. Muitos torcedores estão divididos. Enquanto uns vibram com a possibilidade de ter um jogador desse calibre no Timão, outros ficam com um pé atrás. Afinal, Pogba tem enfrentado algumas polêmicas na carreira, e sua adaptação ao futebol brasileiro pode ser um desafio. Ele vem de um contexto diferente, e será que conseguiria se encaixar no nosso estilo de jogo? É normal ter essa dúvida. O torcedor do Corinthians vive a emoção do dia a dia, e cada contratação gera uma expectativa que pode se transformar em frustração caso as coisas não saiam como o esperado. Mas, e se Pogba realmente trouxer a magia que estamos esperando? Ele poderia se tornar o maestro do nosso meio-campo, um jogador capaz de decidir jogos e dar aquele passe que deixa a torcida em êxtase. A Fiel sempre sonhou com craques, e quem sabe, esse é o momento de ver um deles brilhar na Arena Corinthians. Agora, a pergunta que não quer calar: o que vocês acham, Fiel? Será que Pogba vai realmente fazer a diferença no nosso Timão? Vamos conversar sobre isso nos comentários. A expectativa está nas alturas, e o bate-papo está fervendo. Preparem-se, porque o próximo capítulo dessa história promete muita emoção e reviravoltas. A Fiel precisa estar atenta, porque tudo pode acontecer. E com o Ronaldo Fenômeno como articulador, quem sabe o Timão não está prestes a dar um passo gigantesco rumo a conquistas inesperadas. No próximo bloco, vamos explorar as possíveis consequências dessa negociação e o impacto que isso pode ter nas nossas competições. Fiquem ligados, porque a emoção está só começando. Fala, fiel torcida! Aqui é a sua conexão direta com tudo o que rola no Timão. Antes de começarmos, já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. O Corinthians está vivendo um momento intenso, e você não vai querer ficar de fora. Agora, vamos falar do momento atual do Corinthians. O cenário na tabela está pegando fogo. O Timão, em busca de uma recuperação, ocupa a parte intermediária da classificação no Campeonato Brasileiro. As últimas partidas foram uma montanha-russa de emoções. Vitória, empate, derrota, a Fiel sente tudo isso na pele. O que mais precisamos? Reforços. E não é qualquer reforço, mas nomes que possam mudar a história do clube nesta temporada. A busca por conquistar o título e garantir uma vaga na Libertadores está cada vez mais acirrada. Com times disputando cada ponto, cada jogo se torna decisivo.
A torcida está ansiosa, e a pressão sobre a diretoria e a comissão técnica só aumenta. O Corinthians precisa de um impacto positivo, e isso pode vir na forma de grandes contratações. E nesse cenário de expectativa, surge o rumor que sacudiu os bastidores do Timão. A possibilidade de contar com um craque como Pogba é de deixar qualquer um alucinado. O que isso significaria para o nosso Corinthians? Com um jogador desse nível, a equipe poderia não só melhorar seu desempenho, mas também aumentar a confiança dentro de campo. A presença de Pogba poderia atrair outros jogadores e elevar o nosso futebol a um patamar que a Fiel sempre sonhou. Mas, vamos pensar, será que Pogba realmente se adaptaria ao estilo do Corinthians? Ele é um jogador de qualidade indiscutível, já provou seu valor em grandes clubes da Europa. No entanto, a pressão e a paixão da nossa torcida são diferentes. A Fiel é conhecida por apoiar, mas também por cobrar. Isso poderia ser um desafio para o francês, que precisaria mostrar garra e dedicação para conquistar o coração da torcida. E a situação na tabela só reforça a urgência de um reforço como o Pogba. O Corinthians não pode se dar ao luxo de ficar parado. A competição está acirrada, e cada ponto perdido pode fazer a diferença entre a glória e a frustração. Os rivais estão investindo pesado, e a Fiel não aceita menos do que o melhor para o nosso timão. Além disso, a pressão para que a diretoria faça algo acontece em meio a um clima de expectativa. A torcida está dividida entre a esperança de que Pogba chegue e a desconfiança de que isso seja apenas mais um rumor. As redes sociais estão em polvorosa. Os torcedores discutindo, fazendo memes, e sonhando com essa possível contratação. É um verdadeiro drama que se desenrola e que pode mudar o rumo da nossa temporada. E enquanto isso, a diretoria se encontra em uma posição delicada. A pressão aumenta, e a necessidade de agir se torna cada vez mais evidente. Cada dia que passa sem novidades, a ansiedade da Fiel só cresce. Será que eles estão trabalhando nos bastidores? Será que Ronaldo Fenômeno realmente pode ajudar a convencer Pogba a vestir o manto sagrado? Os próximos dias prometem ser cruciais. A Fiel aguarda ansiosamente por notícias, e cada informação que surge gera uma onda de emoções. A esperança de que Pogba se junte ao timão é palpável, mas a dúvida ainda persiste. O que realmente está acontecendo nas negociações? E você, torcedor? O que acha dessa possível chegada? Será que o impacto de Pogba no Corinthians poderia ser a chave para a vitória nas competições? Deixe sua opinião nos comentários, porque a conversa está apenas começando. Não saia daí, porque ainda temos muito mais sobre essa história. A notícia que sacudiu os bastidores do Corinthians chegou como um furacão. Ronaldo Fenômeno, um dos maiores ídolos da história do clube, conseguiu convencer ninguém menos que Paul Pogba a assinar com o timão. Isso mesmo, torcedor! O francês, que é um dos craques mais admirados do futebol mundial, pode estar prestes a vestir a camisa alvinegra. O impacto dessa negociação pode ser colossal, e a Fiel já está em polvorosa. As conversas entre Ronaldo e Pogba começaram de forma discreta, mas rapidamente ganharam força. O Fenômeno, que sempre teve um olhar atento às novas gerações do futebol, viu em Pogba um jogador que poderia mudar a cara do Corinthians. A habilidade, a visão de jogo e a experiência do francês seriam uma adição valiosa para um time que busca se reerguer nesta temporada. A negociação não foi fácil. O cenário estava repleto de desafios. Pogba, que passou por momentos difíceis em sua carreira, estava indeciso. O desejo de voltar a ser o jogador decisivo que todos conhecem pesava em sua mente. Ronaldo, com sua aura de ídolo, foi o elo que fez a diferença. Ele não apenas apresentou ao jogador as possibilidades no Corinthians, mas também o impacto que a sua presença poderia ter em um clube tão apaixonado e exigente. Enquanto os detalhes da negociação eram discutidos em segredo, a Fiel começou a sentir a energia. As redes sociais explodiram com rumores e especulações. A torcida sonhava com um meio-campista de classe mundial, alguém que pudesse dar um novo fôlego ao time e trazer a esperança de conquistas. Mas, como sempre, havia também uma onda de desconfiança. Será que Pogba realmente se adaptaria ao futebol brasileiro? Será que ele conseguiria lidar com a pressão e a paixão da torcida corintiana?
as comparações começaram a surgir. Muitos lembraram de outros jogadores que chegaram ao Brasil com grandes expectativas e não conseguiram corresponder. A Fiel, que tem um amor incondicional pelo seu time, estava dividida entre a esperança de ver um craque em campo e o medo de mais uma decepção. A dúvida pairava no ar: será que Pogba, ao lado de jogadores como Renato Augusto e Roger Guedes, poderia formar um verdadeiro esquadrão? E as consequências dessa contratação não se limitam apenas ao campo. A presença de Pogba no Corinthians pode atrair novos patrocinadores e aumentar a visibilidade do clube em nível global. Imagine o Timão jogando em um estádio lotado, com a torcida vibrando e a mídia internacional de olho em cada movimento do craque. Isso poderia colocar o Corinthians novamente no mapa do futebol mundial, elevando a marca ao patamar que a Fiel sempre sonhou. Mas e o elenco atual? Como os jogadores que já estão no Timão reagiriam à chegada de um craque como Pogba? A competição interna aumentaria, e isso poderia ser tanto positivo quanto negativo. Alguns jogadores poderiam se sentir desmotivados, enquanto outros viriam isso como um desafio e uma oportunidade de evoluir. O clima nos treinos e nas concentrações poderia mudar, e o técnico precisaria estar preparado para lidar com essas dinâmicas. Torcedor, você está acreditando na possibilidade de Pogba no Timão? Como você imagina que essa contratação impactaria o nosso clube? A Fiel sempre foi conhecida por abraçar novos talentos, mas será que todos vão aceitar um craque que vem de uma liga tão diferente? A expectativa é palpável, mas a realidade ainda está se desenrolando. O futuro do Timão pode estar mudando com essa negociação, mas a confirmação ainda não chegou. A Fiel aguarda ansiosamente por mais notícias, e a pergunta que fica é: será que essa bomba realmente vai explodir em campo e mudar o destino do nosso Corinthians? O clima na Fiel é de pura agitação. A notícia da possível chegada de Pogba ao Corinthians, com a ajuda do nosso eterno Ronaldo Fenômeno, fez a torcida vibrar e também levantar algumas dúvidas. Afinal, o que essa contratação realmente significa para o Timão? A esperança de ver um craque como Pogba em campo é palpável, mas também traz uma onda de desconfiança. Vamos falar sobre isso. Com a temporada em andamento e o Corinthians lutando para subir na tabela, a movimentação nos bastidores é intensa. O Timão precisa de reforços, e a chegada de um jogador de renome como Pogba poderia ser o empurrão que faltava para a equipe se destacar nas competições. Mas, como todo torcedor sabe, promessas nem sempre se traduzem em realidade. A Fiel vive esse dilema, a expectativa e a ansiedade se misturam a um certo ceticismo. Nas redes sociais, a reação da torcida é um verdadeiro caldeirão. Tem quem esteja gritando de alegria, sonhando com os dribles e passes que Pogba pode oferecer. Imagina ele ao lado do nosso meio-campo? Vai ser uma explosão, comenta um torcedor empolgado. Outros, no entanto, não estão tão convencidos. É bom não criar tantas expectativas. Precisamos de mais do que um nome famoso, alerta outro fiel. Essa polarização é característica do amor e da paixão pelo Timão. O que é inegável é que a presença de Pogba no Corinthians seria um marco. Ele é um jogador que, em sua melhor forma, traz uma qualidade técnica que poucos têm. O impacto que ele pode causar no time é incalculável. Mas, e se ele não se adaptar? E se as lesões voltarem a atormentá-lo? Essas perguntas rondam a cabeça de muitos torcedores. Além disso, há o fator Ronaldo Fenômeno. O ex-jogador, ídolo do Corinthians, tem um peso enorme na decisão de Pogba. A influência de Ronaldo vai além de ser um amigo, ele é a ponte entre a realidade e o sonho. E isso gera um misto de esperança e tensão. Será que a aura de Fenômeno é suficiente para convencer o francês a se juntar ao Timão em busca de títulos e glórias? Ou será que a pressão de jogar em um clube tão grande pode ser um fardo? Com a janela de transferência se aproximando do fim, a ansiedade só cresce. Os dias passam e a Fiel se pergunta: quando teremos uma resposta definitiva? A torcida quer ver Pogba com a camisa alvinegra, mas também quer saber se ele realmente é a solução para os problemas do time. As redes sociais estão fervendo com memes, montagens e declarações de amor ao jogador, mas também com críticas e desconfiança.
O Corinthians sempre foi um time que lida bem com a pressão, mas a chegada de um jogador como Pogba traz um novo nível de expectativa. E o que dizer dos outros jogadores do elenco? Como eles reagiriam à chegada de um craque? A competição interna poderia elevar o nível do time, mas também poderia gerar ciúmes e rivalidades. Como a comissão técnica lidaria com isso? São muitas questões que pairam no ar, e a resposta parece cada vez mais distante. A Fiel está de olho, e cada atualização sobre a negociação se torna um evento. A esperança de ver Pogba em campo, vestido com a camisa do Timão, é um desejo que arde no coração de cada torcedor. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida persiste: será que ele realmente fará a diferença no Corinthians? Com tantas incertezas, o futuro se apresenta nebuloso. E você, Fiel? Acredita que Pogba será o jogador que vai transformar o Timão? Deixe sua opinião nos comentários. A gente quer saber o que você pensa sobre essa novela que promete ter mais capítulos. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. O que vem por aí pode ser ainda mais surpreendente.